Graça e paz, amados irmãos. A boa noite a todos. Shalom Adonai, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. São tantas os cumprimentos que a gente faz no nosso meio cristão e acaba tudo sendo uma coisa só. Se a gente falar boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai, graça e paz, de qualquer forma estaremos nos comportando de maneira cavalheira, né? Se é que podemos usar essa expressão, então, universal, de maneira elegante com os nossos irmãos. Amém? E, ao mesmo tempo, dando a paz do Senhor Jesus, que é o mais importante, no coração de cada um. Faz tempo que eu não entro para entregar uma palavra. Então, hoje, irmãos, eu vim aqui, né? Passei o dia tentando gravar, não consegui, porque meu cachorro late, vizinho bate na porta, criança grita. A gente mora em condomínio, né? Em apartamento, então é muito barulho. E então eu resolvi gravar essa hora da noite, que é o melhor horário para mim, né? E de modo que não atrapalha, não ter que parar a gravação, atender a porta ou ter que gritar, espera, tô gravando, né? Isso é difícil. E eu sou uma pessoa comum, tá? Não sou super crente, ao longe disso, sou pecadora, falha, como qualquer ser humano, caio como qualquer ser humano, erro como qualquer ser humano, falo besteira como qualquer ser humano. E tem horas que a gente esquece que a gente é humano, né? Pensa que é super crente. Tem muitos aí que gravam vídeos evangélicos que pensam que são super crentes, mas eu não sou não, tá? Aqui a glória é de Jesus, o louvor é de Jesus, a adoração é de Jesus, a honra, a glória, louvor, adoração, para todos os séculos dos séculos, para toda a eternidade. É a Jesus, não é a mim não. Então, se a glória não é para mim, não sou eu que tenho que ser enfeitada, né? Tem que ser Jesus. De vez em quando eu venho, passo um pozinho de arroz, arrumo a sobrancelha, prendo o cabelo, ponho um brinquinho, para ficar apresentável aos irmãos, porque isso é bom e agradável a Deus, mas a glória e a honra do vídeo é de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos à palavra edificante de hoje. Amém? Eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Antes de começar a palavra, né? Já vou eu abrir a minha aqui correndo, já tá marcadinho, né não? E antes de começar a palavra, vieram me perguntar se Jesus falava em línguas. Eu postei um vídeo da missionária Natália Leandro, como eu posto da missionária Natália Leandro, da missionária Renálida Carvalho, do missionário Marconei Lessa, são pessoas das quais eu respeito, e eu posto muito vídeo deles, e eles falam em línguas nos vídeos. E vieram uma certa criatura divina, essa criatura veio me perguntar se Jesus falava em línguas, e mandou um link para mim do YouTube, falando que as línguas estranhas são demoníacas, é coisa do diabo. Era Satanás que estava falando. Bom, resumindo, irmãos, eu não dei uma resposta muito boa para ela, não. Eu disse para ela ir ler as escrituras e estudar a palavra de Deus, porque as línguas foram dadas aos homens, não foi a Cristo. E é claro que Jesus não precisa dela, quem precisa somos nós. As línguas são uma evidência do poder de Deus aqui na terra. E elas só vieram quando Jesus ressuscitou e subiu, né? O Espírito Santo só pôde descer quando Jesus subiu. E a mesma coisa vai acontecer agora. Assim que o Espírito Santo subir, Jesus desce buscando a sua igreja, amém? E foi essa explicação que eu dei para ela, né? E pedi para ela estudar e ter a coragem de vir aqui, né? Gravar um vídeo, botar a cara em rede social, se comprometer e gravar o vídeo dela e deixar que as pessoas julguem o vídeo dela, né? Então, como essa pessoa veio falar para mim se Jesus falava em línguas, eu creio que necessitava dessa gravação, amém? Eu imagino que todos já tenham aberto, né, a palavra de Deus, então, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso de 1 a 5. Vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos estão vendo que hoje eu estou feliz? Estou não, irmãos. Estou numa luta que só o sangue de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que agradecer por tudo, até pelo ar que nós respiramos.
Então vamos obedecer, que é melhor do que sacrificar. Então assim que diz a palavra de Deus. Vamos lá? E eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Repetindo então o verso 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria humana, persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então aqui Paulo disse que quando ele levou a palavra do Senhor, ele não se apoiou em palavras de persuasão humana, mas deu demonstração de espírito e poder. Por que eu usei esse texto? Nós vamos chegar no final dessa gravação sabendo por quê. Primeiramente, eu não sou dona da palavra. Dono da palavra aqui é Deus, foi Ele que escreveu, e aquilo que Ele me revela, na medida em que Ele me revela, eu passo a palavra. Qualquer um tem o direito de aceitar ou não, você tem o livre-arbítrio, amém? Irmãos, nós vemos aqui Paulo falar que ele fez demonstração de espírito e poder. Então, eu quero começar um vídeo, não é um vídeo pentecostal. Opa, gostaria que fosse, mas não é um vídeo pentecostal, é um vídeo de doutrina mesmo. Vamos lá. Demonstração. Eu fui no dicionário descobrir algumas coisas para poder estar aqui gravando esse vídeo hoje, certo? Algumas coisas eu escrevi, por isso que às vezes eu olho aqui de lado, porque eu não gravo. Os irmãos sabem que eu tenho problema com decorar. Eu não decoro nada, não consigo mesmo. Eu aprendo muito fácil, qualquer coisa, mas decorar é um problema. Então eu marco tudo, anoto tudo, tenho esse costume. Quando eu vou estudar, inclusive, eu vou estudar fazendo resumo. E lá no dicionário da língua portuguesa, o dicionário Aurélio, demonstração significa o quê? Ação ou efeito de demonstrar. O que eu utilizo para comprovar a veracidade ou autenticidade de alguma coisa. Prova. Exibir. Isso no nosso português, na nossa língua portuguesa. Então, demonstração é uma coisa que significa ação ou efeito de demonstrar. Demonstrar o quê? E quando se fala em demonstração, quando a gente fala em demonstrar, nós temos que entender que a palavra demonstrar, como ela justifica, ou ela utiliza a veracidade, a autenticidade de alguma coisa, ela exibe. Alguma coisa que é exibida, ela pode ser tocada, vista, sentida. Então, nós vamos usar alguns sentidos nossos que Deus nos deu. Tais como olhar, sentir, ouvir, tocar. Então, quando uma coisa é demonstrada, se eu demonstrar o meu celular, eu vou estar vendo o meu celular, eu estou tocando no meu celular, eu estou sentindo o meu celular. E eu estou ouvindo a minha mão flexionar o meu celular. Isso é demonstração. Paulo disse na palavra de Deus que ele deu demonstração de espírito e de poder. Ele demonstrou. Ora, como então nós vamos demonstrar espírito e vamos demonstrar poder? E então eu fui na minha Bíblia de palavra-chave, de estudo. É uma Bíblia que tem aí um dicionário grego, um dicionário aramaico e hebraico. Perdão, aramaico não, hebraico. E então algumas palavras, alguns verbos da nossa língua que foram traduzidos erroneamente e algumas coisas que a gente precisa estudar na palavra de Deus. Eu gosto muito dessa Bíblia de estudo porque ela me traz isso. Alguns verbos que estão na palavra de Deus em hebraico não tem tradução no português.
mas tem no inglês, tem no alemão. Então é bom a gente estar, quem quiser adquirir essa Bíblia, né? Entra lá no site do pastor Silas Malafaia, lá tem essa Bíblia por um preço bom, acessível. E não estou fazendo propaganda para ele, para começar, não ganho nada dele. Pelo contrário, o pastor nem sabe que eu existo. Eu só estou falando porque eu compro muito das coisas da palavra de Deus. Quando eu tenho que comprar, eu compro de sites confiáveis e o dele é um. Eu fui ver, então, a palavra Espírito e Poder na Bíblia. E quando Paulo fala em demonstrar, então, ele demonstra, já expliquei, né, como que tem as formas, o que é necessário para fazer uma demonstração. Espírito, em grego, ele significa pneuma, que nada mais é que sopro, pneuma, sopro. Corrente de ar, no sentido figurado, ele significa corrente de ar. E por implicação, é um princípio vital. Então, espírito aqui em grego é pneuma, é um sopro, uma corrente de ar, e por implicação significa uma coisa mais profunda, né? Uma coisa inserida num contexto metafísico, humano, nesse contexto espiritual que a gente vive, nesse contexto terreno, dentro de um contexto espiritual, no contexto terreno, numa localização geográfica, numa localização metafísica, ele então significa princípio vital. O que é um princípio? É o começo de alguma coisa. Vital fala de vida. Então nós estamos falando aqui de um princípio de vida. Então é um começo de vida. Espírito, então, é o começo da vida. Começa a vida com o espírito. Entrou o espírito, é vida. Uma célula dentro do ventre da mulher, quando se junta, né, o gameta masculino com o gameta feminino, o espermatozoide com o óvulo, se encontram, ali é a vida. Independente, em outros vídeos eu vou estar gravando isso, do que a mídia fala aí, que, né, como veio a lei do aborto, com absurdo, mas é vida. Juntou os dois ali, os dois gametas é vida. Então é um princípio de vida, já é vida. Então, espírito é isso. E poder, no grego, significa dinamis, que vem da palavra que geriu, né? Veio a criar na nossa língua portuguesa a expressão dinâmico, movimento, não é uma coisa estanque, parada. Então, dinâmico é alguma coisa que está em movimento, né? Movimento constante. Então, poder é isso, dinamis, que significa força no sentido miraculoso. Então, aqui, a palavra dinamis, nesse contexto bíblico, ela tem outros significados, na nossa língua portuguesa, inclusive, e outros significados na Bíblia, com outros verbos. Mas, nesse contexto, a palavra poder significa dinamis, que é que está no sentido de miraculoso, no sentido figurativo miraculoso, operador de milagre. Não é uma força física ou mental, tá? Se fosse uma força física, esse poder, que fosse uma coisa física, né? Paulo chegou, sacudiu, sai demônio dele em nome de Jesus. Se fosse isso, seria dinamai, em grego. Me perdoa se não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que está escrito, como eu vou falar dentro da língua portuguesa, que é a língua que eu sei. Né? Até o Senhor me dá condições de estudar o grego, inglês e amém, né? Então, quando fala de poder, está falando de uma força no sentido de milagre. Poder é uma coisa que o espírito que está em movimento, que o espírito, aquele movimento do espírito, aquela coisa de sopro, né, aquele princípio de vida. Então, espírito e poder, o princípio da vida em movimento. Sendo mais específica. É o princípio vital da vida em movimento, em ação. Só que em ação no sentido miraculoso e não no sentido físico, que seria dinamai. Amém? Então, aqui Paulo está falando que ele deu demonstração de espírito e poder. Então, vamos pensar, meus irmãos. Quais seriam, né? Então, essas demonstrações de espírito e poder. Como a moça me perguntou, Jesus falava em línguas? Sem comentários, né? Demonstração de espírito e poder. E então, aí é que nós vamos entrar na palavra de Deus e vamos ler alguns textos aqui.
Eu quero que os irmãos abrem a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 e no verso 16. Vamos lá? Vamos do verso 16 ao verso 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Olha bem o que a palavra de Deus está ensinando. Estes sinais. Então, o que eu falei? Sinais. É uma coisa, sinais é uma coisa que eu vejo, que eu toco, que eu ouço e que eu sinto. Então, eu estou falando de demonstração. Agora eu vou falar qual demonstração de espírito e poder. Esses sinais seguirão os que crê. No nome dele, de quem? De Jesus. No meu nome, no nome dele. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Viu, mulher de Deus? Você aí que me perguntou de línguas. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, quando Paulo falou que ele foi ter com eles, não com palavras de persuasão humana, mas lhes deu demonstração de espírito e poder, Paulo estava falando dessa demonstração que o Senhor falou, que no nome dele, aqueles que crescem no nome dele, né? Quem crê e for batizado vai ser salvo. E aquele que já está salvo, que creu no nome de Jesus e já passou pelas águas do batismo, né? Tem gente que não passou pelas águas do batismo, deixa eu abrir uma aspa aqui, que ainda não passou pelas águas do batismo. Ou aquela pessoa que não deu tempo de batizar porque logo em seguida ela veio a óbito. Essas também estão salvas, tá? Tô falando aqui daquelas que tiveram tempo e não fizeram porque não quiseram fazer. Essas aí estão erradas. Estão indo contra a palavra. Jesus mandou batizar em águas. Então, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não os fará dano algum. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Paulo falou que ele foi até eles, então, da demonstração de espírito e poder, Paulo estava falando dessa demonstração aqui. Ora, falarão novas línguas. Quem fala usa a boca, usou um dos sentidos. Quem ouve, ouviu e viu. Porque eu estou olhando, estou vendo a pessoa falar em novas línguas. Eu estou usando dois sentidos, o olho e o ouvido. Então está sendo demonstrado aquilo. São essas demonstrações de espírito e poder. Quando também eu expulso um demônio no nome de Jesus, e é bom que se saiba que demônio só sai no nome de Jesus, exorcismo não existe, é expulsão, é repreensão mesmo, tá? A palavra exorcismo, eu vou estar em outro vídeo gravando, algumas palavras usadas no meio cristão, mas tem como exorcizar não, tem que expulsar mesmo. Então quando eu expulso um demônio, eu estou olhando aquele demônio, o demônio está no corpo da pessoa, muitas vezes ele está falando, às vezes ele está rindo, às vezes ele está todo torto, com a pessoa toda torta, caída no chão, ou às vezes a pessoa ficou violenta, voou em cima de alguma pessoa, contém na palavra de Deus, que o demônio lá de Gadara, né, voou para cima de Jesus, Jesus repreendeu ele caiu de joelho, né, pediu para Jesus licença para entrar nos porcos. Então, eu também vou ver e vou ouvir aquele demônio. Muitas vezes eu vou sentir cheiro. Tem pessoas que relatam que quando há manifestação de demônio, tem um cheiro de enxofre no ar. Tem muitos relatos sobre isso,
né? Então também eu vou estar vendo aquela demonstração, né? Então, para que? Eu pergunto, né? Tudo em Deus tem um porquê e tem um para quê. Por que que Deus, para que Deus daria ao homem poder para demonstrar esses milagres? Porque quem deu, né? Quem deu? Vamos pensar. Quem foi que deu esses sinais e esses poderes? E esses poderes, né? Foi Jesus. Jesus deu ao homem, aquele que aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida, esse poder. Não mentira, não é mentira. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, 1. Acharam? Amém. E quando os seus 12 discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então vamos lá, a primeira parte do versículo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E quando a Bíblia fala que Jesus, chamando os discípulos, deu-lhes poder, a palavra poder que está escrita aqui é a mesma que está escrita em 1 Coríntios. Né? Dinamis. A palavra poder aqui é a mesma que está lá em 1 Coríntios. Como eu falei para vocês, são várias as interpretações de poder. Por isso que é bom ter uma Bíblia de estudo. Então, a palavra poder aqui é a mesma que está em Coríntios, que é dinamis, né? Que nada mais é que força operadora de milagres. Então, Jesus estava dando, aqui está falando que é Jesus que dá esse poder. Jesus deu esse poder, essa força miraculosa de operar maravilhas. Foi ele que deu. De operar esses sinais que Paulo demonstrou. E Paulo demonstrou todos os sinais de espírito e poder. Então, para que esses sinais foram dados? É para ser exibidos? Não. É para engrandecer o pregador, o missionário, pastor, cooperador, presbítero, obreiro? Também não. Esses sinais foram dados para ganhar almas e pregar as boas novas. Jesus capacitou aquele que crê no seu nome, capacitou aqueles que creem no seu nome para usar esse poder para ganhar almas para o reino dele. E eu posso provar. Então o Senhor, ele nos deu esse poder. Então ele mesmo na palavra dele, ele disse, né, na palavra dele, que curai os enfermos, é chegado o reino de Deus. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e todos quantos foram comprados com sangue. Nós que somos filhos da adoção. Então eu achei aqui na minha Bíblia de estudo essa expressão, né, que Jesus falou, curai os enfermos, é chegado o reino de Deus. Vejam bem, meus irmãos, a expressão, curai os enfermos, expulsai os demônios, falarão novas línguas, é chegado o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus tem várias conotações. Conotação e denotação. Tem essa diferença, tá? Uma delas é a expressão de Deus na terra. O reino de Deus é a expressão, é o parecer, é o ver, o viver, o acontecer de Deus na terra. No reino de Deus, não tem tristeza, não tem choro, não tem dor, não tem doença. No reino físico, né? Físico espiritual. Nós não podemos ver, mas ele existe. É uma dimensão. A física explica sobre dimensões, né? Então, a gente tem a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão e a quarta dimensão, que é o trono de Deus. A primeira dimensão é essa que eu estou vivendo aqui. A segunda dimensão
está acima de mim, que é o céu azul, conforme eu enxergo. A terceira dimensão é onde ficam os principados e potestades nas regiões celestiais, é chamada de região celestial, onde tem os anjos também. E a quarta dimensão, que é o trono de Deus. E não se esqueça, quero abrir outro parênteses, que Deus falou na palavra dele, que ele te deu permissão, através do sangue de Jesus, para passar no Santo dos Santos, no trono de Deus e falar com Deus. A sua oração, ela passa a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão, que é as potestades do ar, e entra na quarta dimensão, que é o trono de Deus, né? A sua oração, o seu louvor, alcança a quarta dimensão. É muito profundo. Abrindo só esse parênteses, não fugindo do assunto, que é demonstração de espírito e poder. Então, para isso, o Senhor, ele nos deu, né? A palavra dele está falando aqui que ele nos deu, então, essa demonstração de espírito e poder, né? Então, aqui, né? Tá mais para frente aqui, no versículo 5 de Mateus 10, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Olha aqui, meus irmãos. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou. Cadê? Onde ele está? Pois é, então, o reino de Deus eu tenho que ver. Eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que tocar. É chegado o reino de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, cadê o reino de Deus? Está aqui, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho nas tuas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digo, é o operário, digno é o operário do seu alimento. Não vou entrar aqui profundamente nesse assunto, mas de graça dai, de graça recebei. Eu não tô ganhando para trazer esse vídeo, viu? Dinheiro não. Tô ganhando a graça de Deus. A bênção dele, a misericórdia dele, porque o Senhor tem me sustentado, graças a Deus. Mas você ganhou a palavra de Deus, recebeu Jesus no seu coração, tem muita gente que cobra para pregar, né? A gente sabe que o pregador ele tem despesa com avião, com carro, dependendo do lugar onde ele vai, com comida, hotel. Mas tirando isso, meu irmão, qualquer coisa acima disso, valores exorbitantes, como a gente vê cobrar por aí, tem gente que liga e pergunta quantos membros tem na sua igreja. Ah, não vou não, porque ele sabe que não vai ter muita oferta. Isso aí é pecado, viu? É pecado, vai contra a palavra de Deus. De graça receber, de graças dar. Agora, eu moro aqui em Minas. Se Deus me der a graça de ir pregar na Bahia, eu vou ter que ir de avião. Então, lá, eles vão ter que me fornecer passagem, alimento, lugar para ficar, comida. Isso tudo é lícito, é santo, é bíblico, viu? O que eles não vão fornecer para mim é uma limousine. Não vão mandar um jatinho particular. Aí já é demais. Então, aqui, né? Paulo falou e deixou claro sobre as demonstrações de espírito e poder. E então essas demonstrações de espírito e poder são essas aqui, né? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Aonde ele está? Está aqui, ó. Curai os enfermos, expulsai demônios, né? Limpai os leprosos. De graça receber, de graça dai. Quando isso acontecer, então, e já está acontecendo em algumas partes do mundo, a pregação do evangelho do reino, assim é chamado no meio evangélico, principalmente no meio evangélico, a pregação do evangelho do reino, quando acontecesse, então, do evangelho do reino ser pregado em todas as nações, com demonstração de espírito e poder, a próxima está a volta de Jesus. Então, para encerrar a nossa gravação de hoje, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 24, no verso 14.
Vamos à leitura? São Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda gente. As gentes, perdão. E então virá o fim. Vou repetir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos, então, o evangelho do reino, que é a demonstração de espírito e poder, que nada mais são que operação de milagres e maravilhas e o falar em línguas, será pregado em todo o mundo. E depois então virá o fim. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Para você que me perguntou se Jesus orava em línguas, Jesus não precisa orar em línguas. Ele é Jesus. Quem precisa das línguas sou eu para demonstrar o reino de Deus, minha filha. Em nome de Jesus. Quando eu pus aqui aquele vídeo, que eu coloquei o vídeo, postei o vídeo sobre adquirir conhecimento, acho que eu deixei bem claro naquele vídeo que o povo de Deus é levado cativo porque falta conhecimento, né? Vamos ter conhecimento. A Bíblia fala, eu não lembro em qual passagem, mas conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos, então conheça primeiro o Senhor. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, conheça e prossiga todo dia em conhecer mais ainda o Senhor. E só tem uma maneira de conhecer o Senhor, é dentro da palavra dele. É a pregação da palavra. Você escuta a palavra, você tem um entendimento, você tem um conhecimento do Senhor e a sua fé também é aumentada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está ali adquirindo duas coisas, a fé, né? A fé, se for do tamanho de um grau de mostarda, ela transporta a montanha de um lugar para o outro e ao mesmo tempo você está adquirindo conhecimento para não cair nesses pecados imbecis de perguntar se Jesus orava em línguas. Não é verdade? Então, eu quero deixar aqui então para os irmãos terminar com essa passagem, né? Que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Gente, eu não tenho um linguajar evangélico como tem meus irmãos. Eu até acho bonitinho, engraçado, mas eu não tenho. Eu sou um pouco mais prática na expressão da minha palavra. Eu creio que eu seja mais didática, né? Sou pentecostal sim, adoro um reteté, gosto de um cantalabaxéia, viu? Mas eu sou mais didática, eu sou mais de palavra, de ensino, de doutrina. Doutrina é isso, tá? A palavra. A saia comprida é uso e costume. Então, o que eu venho aqui deixar para os irmãos nessa noite é isso. Que Paulo demonstrou espírito e poder. Ele demonstrou, então, o reino de Deus na terra. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já passou pelas águas do batismo, que tem o desejo no seu coração, porque todo aquele que bebe da água da vida tem vontade que outra pessoa também beba. Todo mundo que conheceu Jesus tem essa necessidade de falar que tem Jesus, essa sede de falar, essa coisa. Então você pode sim. Tem muita gente que nesse momento deve estar se perguntando, mas por que eu oro para passar uma dor de cabeça, a dor de cabeça não passa? Ou por que nem todas as igrejas acontecem milagres? Ou isso que você está falando, irmã, você não está sabendo, porque são dons. Um tem dom de cura, outro tem dom de operação de maravilha, outro tem dom de falar não sei o quê, de falar em línguas, outro tem dom de interpretação de línguas, são dons. Então as igrejas que acontecem grandes curas, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, muita gente fala que é um dom especial que Deus deu àquela igreja, né? É um dom especial, as outras não tem. Não tem porque não quer, viu? Porque Deus não é injusto, não. Ele divide os talentos. Ele divide os talentos. Tem pessoas que têm um talento, tem outros que têm 2 talentos, outros têm 3 talentos. Isso é bíblico. Também não sei onde que tá, mas posso achar para os irmãos. Mas está lá na palavra, é só digitar no Google. Os irmãos vão ver que eu não estou mentindo. Então,
Jesus deu poder a todos nós que cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele nos deu poder para demonstrar o reino de Deus na terra, que é levar aqueles que estão cativos na mão de Satanás, a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, que expulsa demônio. E sim, falando em novas línguas, e sim, interpretando as línguas, e sim, profetizando a palavra, não revelamento. Ah, Deus falou e pá, que você vai atravessar a rua, o carro vai te pegar. Isso é uma besteira. Estou falando de profecia, palavra. Porque Deus só tem, eu já falei aqui em outro vídeo e vou falar de novo, compromisso com a palavra dele. Então, o Senhor Jesus nos capacitou para que nós possamos demonstrar o reino de Deus aqui na terra. Todos nós podemos fazer demonstração de espírito e poder, mas para isso precisamos estar em comunhão com a sua palavra, em santidade, buscando, lendo a palavra, em consagração de jejum, em subidas a monte, oração pelas madrugadas, em comportamento humano adequado, não devendo nada a ninguém a não ser o amor, não comprando fiado e ficando devendo, não pegar as coisas no nome dos outros sem pagar, não roubando, não mentindo, sendo realmente nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós nos comportamos dessa maneira, nós pregamos o evangelho do reino, e esse evangelho é confirmado pelo Senhor com demonstração de espírito e poder, o que resulta na libertação dos cativos da mão de Satanás e no cumprimento da palavra de Deus, na qual ele diz: ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Assim, então, nós devemos nos comportar como seres espirituais, habitando ainda nesse corpo mortal, mas sabendo que a nossa jornada é só o começo aqui na terra e que nós ainda temos a nossa eternidade com Cristo e que nós também possamos levar, assim como nós estamos com Cristo, possamos levar aqueles que não estão com Cristo ao conhecimento de Cristo. Porque muitas pessoas são alcançadas pela palavra, outras pela profecia, outras por demonstrações de poder. Muitas pessoas só creem que Jesus opera maravilhas quando eles veem que Jesus opera maravilhas. Porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor consumador da nossa fé. Nós cristãos conseguimos olhar para o autor consumador da nossa fé. Aqueles que não são cristãos, que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, eles não conseguem. Como que eles vão ver Jesus? Se eles não sabem quem é Jesus, para onde eles vão olhar? Demonstra Jesus para eles nas suas atitudes, nas suas palavras. Então eles vão olhar para você e na sua vida eles vão ver então demonstração de espírito e poder. Então eles vão poder crer que Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E com certeza Jesus voltará. Ele já está às portas. E é por isso que eu estou aqui pregando, falando a palavra de Deus, para contribuir com a volta de Jesus, para fazer o meu papel. Eu não quero aqui curtidas, eu não estou aqui para pedir like, eu não estou aqui para pedir, para aparecer, para ser uma youtuber. Eu não estou aqui para ficar mais bonita que ninguém. Eu não sei falar direito, eu ainda estou aprendendo, sei um pouco da língua portuguesa, graças a Deus, não sei muito de inglês, então não sei nada. Misericórdia de Deus, é mais fácil aprender aramaico antigo do que eu aprender inglês. Essa é uma verdade incontestável, a não ser que Deus me dê esse dom. Mas eu vim aqui para falar de Jesus, para te demonstrar espírito e poder. É isso aqui o que eu vim fazer. Então você que escutou essa palavra, que no seu coração tem o desejo de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, coloque a sua mão no seu coração nesse momento e faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu preciso de Ti,
Entra agora no meu coração, seja o Senhor da minha vida, o Senhor do meu coração. Habite, Senhor, na minha vida e faça em mim segundo a sua vontade. Eu te recebo hoje, com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém? Feita essa oração, você é filho de Deus. Porque só é filho aquele que crê e confessa. Criança pequena, pequenininha, quando é batizada, não tem como confessar nem crer. Viu? Aquele que crê e confessa. É por isso que tem a crisma na Igreja Católica. Porque criança não tem como, né, se arrepender dos seus pecados. Então, aquele ato de batismo nada mais é que uma confirmação, é uma apresentação a Deus da criança que nasceu. Mais tarde, quando ela ficar adulta, na Igreja Católica, ela tem que fazer a crisma, que na verdade seria o que a Igreja Evangélica faz, que é o batismo, para então que a pessoa tenha discernimento e se arrependa e reconheça que é pecador e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então é isso. Feito isso, ore e fale ao Senhor qual igreja que você deve servi-lo. Eu não estou aqui para falar de denominação. Eu não dei o nome da igreja que eu frequento. Você vá onde Jesus te indicar. Depois que você aceitar Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele mesmo vai te guiar, então, até a igreja onde Ele quer que você o sirva. Faça, siga. E lá, ore, jejue, consagre, santifique, busque, leia a palavra. E então você terá intimidade com o Senhor. E você tendo intimidade com o Senhor, Ele vai, então, derramar sobre a sua vida unção, poder, que opera milagre, poder de Deus, coisa dinâmica, que opera milagres. E você então demonstrará espírito e poder, e então alcançará outras vidas, assim como eu e você fomos alcançados, outras pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Amém? É por isso que esse canal tem o nome de Atalaias em Ação. Atalaias, aqueles que pregam, que avisam, que tocam o sino em ação, agindo, falando, trabalhando para o reino de Deus aqui na terra. Boa noite a todos, bom fim de semana a todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos e que nós então possamos ser cheios da graça e do amor do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração pequena, encerrando o vídeo. Senhor Jesus, nós entramos agora na tua presença, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados e perdoando então aquele que nos tem ofendido. Senhor, entra agora então na nossa vida, no nosso coração, Pai. Quebra agora todo o laço do inferno. Senhor, abre todo o entendimento. Tira a trava dos olhos, meu Pai, daquelas pessoas que não conseguem te enxergar. Senhor, destampa os ouvidos daquele que não consegue te ouvir. Senhor, toca agora nos corações daquelas pessoas que necessitam, inclusive eu, Senhor, da tua palavra, da remissão do Senhor na nossa vida. Pai, entra nas casas, ouve a oração dessa mulher, a oração dessa mãe que ora por esse filho que está nas drogas. Senhor, ouve a oração dessa pessoa que está desempregada. Senhor, entra com misericórdia na vida daquele que está com dor, que de alguma forma tem uma doença, seja ela qual for, porque o Senhor é o Deus que sara. Senhor, entra agora em nome de Jesus na casa de cada um que está ouvindo esse vídeo, que está vendo e ouvindo essa palavra, e derrama sobre ele bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos, e que sejam todos, Pai, em nome de Jesus, iluminados pelo amor do Senhor. Assim eu encerro a minha oração e eu oro em o nome de Jesus. Amém? Ficam todos na paz de Cristo.